Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa revisão do estudo do nosso aprendizado e do estudo também da lição da Escola Sabatina. Estamos na quinta classe e ela, nesta semana, fala de Jesus como o mestre dos mestres. Vamos orar? Te agradecemos, bondoso Deus e Pai, por nos conduzir no estudo da lição dessa semana e por ter como Cristo Jesus o nosso mestre. Que teu Santo Espírito nos conduza ao aprendizado, ao revisarmos esse tema. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, quando se fala desse tema de Jesus, o mestre dos mestres, a gente precisa realmente se render ao fato de que somos alunos, né? E não confunda a sua função na classe, na unidade de ação, com o mestre. Você compartilha aprendizado. Então, você é um aluno que aprendeu com a palavra de Deus nessa semana. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. Eu chamei a atenção de vocês na segunda-feira, nas dicas, para que atentasse para o verso áureo, o verso para memorizar, e tentasse extrair daí uma compreensão dessa sentença: das trevas resplandecerá a luz. A princípio parece ser paradoxo o luz sair das trevas, né? Então, mas se nós lermos o texto, nós vamos perceber que ele é elucidativo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então está falando do nosso coração em trevas e que Cristo resplandece começando no nosso coração. E qual é o propósito? Iluminar o nosso conhecimento. E qual é o objetivo final? Expressar a face de Cristo. É interessante isso aqui, porque se você coloca isso aqui, mente, coração e face, você compreende. O coração, ele é o cerne, o ponto central do nosso aprendizado, porque está muito ligado à experiência de gostar. Você já teve um professor que você não gostou? Eu já tive um professor, na verdade, uma professora com a qual eu não tive nenhuma afinidade, e ela era professora de inglês. Eu penso que o meu trauma de inglês se deve muito a ela, ou a mim mesmo, que acabei transferindo essa falta de afinidade para o meu aprendizado. Mas, assim, tanto quanto química, o meu professor de química, ele fez dessa matéria, que é extraordinária, um terror para mim. Eu vim gostar de química, muito pouco, apesar disso, porque minha base foi muito fraca, dado a maneira como o mestre ensinava. Mas eu vim gostar um pouco de química quando eu já estava fazendo cursinho. Aí eu encontrei um professor extraordinário que me fez gostar da ideia de aprender química. Então, assim, tem muito a ver com o nosso coração. Eu acho que o aprendizado está muito ligado a quanto eu gosto do professor. Por isso que eu coloco aqui o coração como centro. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Primeiro, eu gosto do mestre. Depois, eu aprendo com ele. E, finalmente, eu me pareço com ele. Eu quero sugerir que você trabalhe a sua abordagem nessa perspectiva, que é o que eu vou fazer na lição dessa semana. Bom, domingo e segunda-feira eu já havia sugerido para você que fizesse uma fusão do tema, porque as duas lições elas concentram uma abordagem ligada à revelação do Pai. Então, vejamos. Você pode recapitular isso com a sua unidade de ação, apresentando os tópicos, e, se achar interessante, lê os versos. Não são muitos versos, os versos são curtos, objetivos, mas o importante mesmo, não esqueça, na unidade de ação, é compartilhar o aprendizado. Não caia no vício de querer estudar a lição, porque nós não temos tempo para isso. Nós passamos uma semana estudando a lição. Então, fale dessa revelação do Pai. Olha. Ele é o resplendor da glória do Pai, é a expressão exata do seu ser, é o agente da criação e a luz dos homens. Apresente cada um desses tópicos e abra uma discussão, uma interação na sua unidade. Mas eu destaco essa pergunta aqui da lição de segunda-feira, que eu acho que deve ser considerada. O próprio Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Qual foi o contexto dessa declaração e por que ele disse isso? Eu sugiro que você dedique um pouquinho desse tempo para a compreensão desse texto de São João 14. Depois você poderá ler a lição sequencialmente, recapitular a lição sequencialmente, terça, quarta, quinta e finalizando com sexta-feira. Terça-feira fala a mente, quarta-feira a visão e quinta-feira o ensino. Essas três áreas aí você pode trabalhar na sua revisão da lição. E olha, se não tiver nenhum aluno com lição em mãos, ou se você for passar a lição em geral, trabalhe só esses três textos aqui, é suficiente. Aqui fala
é importante que você extraia desse texto aqui de Filipenses 2,7 qual era a mente de Cristo. Aqui, qual é a visão de Cristo? E essa visão tem muito a ver com o tema da lição da semana passada. Lembra da palavra-chave? Restauração? Pois observe só, a visão de Cristo em relação aos homens é uma visão restauradora, de reconciliação. Então, aborde isso aí e fortaleça esse tema. Eu penso que aqui está o ponto central do ministério de Cristo. Na verdade, o principal ensino dele tem a ver com restauração, reconciliação. E o ensino está expresso aqui na lição de quinta-feira, em Lucas 2, 8 a 20. Olha, sugiro que você leia esses versos novamente em casa antes de ir para a classe, para que esse conteúdo possa estar na sua mente. Isso vai ajudar você na sua admoestação, tá bom? Agora, para a lição de quinta-feira, eu destaco a pergunta número 8. Faça essa pergunta e discuta com os alunos na unidade de ação. A pergunta número 8 da lição da Escola Sabatina. Deixa eu só rapidinho aqui apresentar para vocês. Imagine-se com os pastores contemplando a manjedoura. O que você vê? Olha, esse aqui é um exercício extraordinário para você fazer antes da sua lição lá com os alunos. Faça esse exercício sozinho. Responda essa pergunta. E depois provoque a unidade. Imagine que você está lá no momento que Cristo está na manjedoura. O que é que você vê? Qual é a sua visão? Olha, os magos tiveram uma visão clara de quem ele era. O que você veria? Interessante pensar nisso aqui, tá? Então, explore essa pergunta 8. E na lição de sexta-feira, eu destaco a pergunta 3. Dê uma olhada lá na lição e faça o encerramento da lição colocando essa pergunta 3 para discussão. A pergunta final é: o que você aprendeu nesta semana? Primeiro, responda você essa pergunta. Enquanto você está me assistindo aqui, dê uma pausa no vídeo e responda: o que é que você aprendeu nesta semana? Eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi e que, assim, eu construí esse aprendizado baseado no estudo da lição dessa semana. Mente, coração e ensino. Essas coisas estão interligadas. Mas não esqueça, primeiro a luz começa no coração, para termos plenamente a visão, a compreensão do plano de Deus para a nossa vida. Depois vem o conhecimento. E depois vem o ensino. Escute, o ensino é muito mais do que o falar. O ensino é mostrar a face de Cristo através de nós. Se eu e você vivermos essa experiência, nós teremos aprendido com o Mestre a principal lição de todas: se parecer com Ele. Ok? Que Deus te abençoe, te ilumine e te capacite. Portanto, a palavra-chave que eu encontro aqui é reconciliação. Por que eu coloquei reconciliação como palavra-chave? Porque é o ponto central, é a visão. Quando ele se submeteu na mente a se tornar uma criatura como nós, um ser como nós, o Verbo se fez carne, ele tinha o propósito de ensinar que para salvar, para restaurar, existe um preço a ser pago. Esse preço ele mostrou para todos nós. Não foi apenas um ensino. Ele foi até a última instância para reconciliar-nos. Ele foi à cruz. Essa é a face do verdadeiro aprendizado. Olhe para a cruz e você verá alguém ali que era rei, que se fez carne, habitou entre nós e para nos resgatar, entregou a sua vida por amor. Que eu espero que esta cena da cruz e de Cristo toque o seu coração e faça resplandecer a luz na tua vida. Que Deus te abençoe, um bom estudo, uma boa revisão e até segunda-feira, quando nós teremos outras dicas para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão. Fica com Deus, bom estudo e até a próxima semana.